Deus te abençoe, graças a Deus. Vamos abrir, meus irmãos, em Ezequiel capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 12. É um texto conhecido e um texto que é base ou inspiração para várias canções. O pessoal aí da música, do louvor, vão lembrar de várias canções nesse texto. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. 1000 côvados dá aproximadamente uns 500 metros. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chamas viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. E junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até Englaim, e haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. E junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. E não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém, irmãos? Amém. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações nesta noite. Amém. O profeta Ezequiel, ele está vivendo um tempo de exílio. Ele foi levado pelos babilônios e ele vive um tempo em que precisa trazer esperança ao coração do seu povo. Daniel está servindo no palácio, Jeremias ficou em Jerusalém em meio à grande destruição, mas Ezequiel está no meio do povo dos escravos na Babilônia. No capítulo 40, ele recebe uma visão de Deus, a visita de um anjo, e tem assim uma forma de bronze. E esse anjo tem na mão uma fita métrica, um cordel de medir. E esse anjo, então, nos capítulos 40, 41 e 42, mostra a ele como se dará a restauração e a reconstrução do templo, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Nos capítulos, então, 44, 45 e 46, ele vai mostrar como se dará a reconstrução, a restauração do culto, da adoração, dos cânticos, dos louvores. Mas no capítulo 47, ele tem então esse momento do auge da sua visão, momento ímpar da sua visão. O anjo leva de volta a Israel em espírito, e o leva até um alto monte, e lhe mostra o templo que foi reconstruído, e o leva então ao altar desse templo. E no altar ele vê o trono de Deus, e do meio do trono de Deus brotam umas águas, e essas águas que nascem no trono do Senhor,
elas saem pela porta do templo, não permanece no trono, não permanece dentro do templo, ela sai pela porta oriental e começa a descer a montanha. E à medida que desce a montanha, um lugar deserto, porque estão às margens do Mar Morto, o Mar Morto fica assim numa depressão da terra de aproximadamente uns 400 metros, ali não vive nada, ali não cresce nada, ali não tem peixe, a terra é deserta, mas à medida que esse rio que nasce no trono vai passando por este lugar, ali vão nascendo as árvores, e as árvores vão dando frutos, e o povo se alimenta dos frutos, e as folhas das árvores servem de remédios, e quando estas águas batem no Mar Morto, os peixes aparecem, o mar cria vida, e os pescadores jogam as redes e puxam grandes peixes, como se tem no mar grande, no mar que nós conhecemos. Que milagre extraordinário, que visão fantástica. Aí o anjo então chama Ezequiel, e diz assim: Ezequiel, vem cá, entra no rio. E a Bíblia diz que Ezequiel entra no rio, e as águas dão aonde? Nos tornozelos. O rio é raso. Ezequiel entra no rio, as águas batem nos seus tornozelos. O anjo então pega aquela fita métrica e mede, quanto? 500 metros. E diz assim: Ezequiel, caminha mais um pouco, vem mais um pouco, te aprofunda um pouco mais nesse rio. E Ezequiel começa a andar dentro do rio, e agora as águas dão aonde? Agora dão nos joelhos. O rio é mais profundo, o rio tem águas mais profundas. Mas o anjo então pega aquele cordel de medir, pastor Jeremias mede mais 500 metros. E diz assim: Ezequiel, caminha mais um pouco, anda mais um pouco dentro desse rio. E aí Ezequiel começa a andar dentro desse rio, pastor. E agora as águas dão aonde? As águas dão assim meio que na cintura. Mas o anjo mede mais 500 metros. Diz assim: Ezequiel, vem mais um pouco, caminha mais um pouco. E diz o texto bíblico que agora Ezequiel nada no rio. É rio que não dá pé. É rio de águas profundas. E Ezequiel começa a viver esse tempo incrível na presença de Deus. O anjo então vai lá e busca Ezequiel e o traz de volta à margem. Quando ele chega na margem, ele olha e vê que na margem de um e do outro lado, pastor Luiz, as árvores nasceram, os frutos apareceram, as folhas servem de remédio, os peixes nascem no mar. E aí o anjo olha para ele e fala assim: você viu? Você viu isto? Você entendeu isto? Entendeu o que eu quero te mostrar e quero que você pregue para o seu povo? Meus irmãos, será que a gente entende isso? Será que a gente compreende isso? Colegas pastores desta associação, irmãos membros desta igreja que completa 50 anos, eu quero convidar você a abrir seu coração, a baixar a guarda, a dizer assim: Espírito Santo do Senhor, ministra para mim hoje à noite, fala ao meu coração, usa o seu servo, porque eu tenho certeza que Deus nos reuniu aqui hoje à noite. Tenho plena convicção disso, que o Senhor Deus nos trouxe aqui, nos reuniu neste lugar, porque Ele tem algo maravilhoso, incrível para as nossas vidas. Amém? Primeira lição desse texto. Irmãos, onde nasce esse rio? No trono de Deus. Onde brotam essas águas, meus irmãos? No trono de Deus. Se você quer experimentar algo do Senhor, esse avivamento que a gente ora e busca como pastores, como servos de Deus, nós precisamos nos voltar para o altar, irmãos. O avivamento, a diferença de uma igreja que realmente é impactante, é relevante, começa no altar, no trono. Quando Noé sai do dilúvio, lá em Gênesis capítulo 8, a primeira coisa que ele faz é fazer um altar para o Senhor.